Olá, o portal Tempo Online, o jornal O Tempo e o Super Notícia continuam levando até você, internauta, você, eleitor, os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, apresentando as propostas deles, para que você no dia 7 de outubro possa fazer a escolha mais certa na sua única e exclusiva opinião. Nosso convidado de hoje é Tadeu Martins, candidato à Prefeitura pelo PPL. Para você que não sabe, PPL, me perdoa o trocadilho, não é só Pedreira Prado Lopes, é também Partido da Pátria Livre, que é um partido novato, bebezinho, nasceu no ano passado, né, Tadeu? Ano passado, dia 4 de outubro do ano passado. Você vai explicar essa história para a gente. Você, internauta, pode enviar essa pergunta para nós, que vai ser respondida pelo candidato aqui ao vivo. E quem também participa conosco desse bate-papo é Letícia Silva, do portal O Tempo Online. Tadeu, inicialmente é um prazer recebê-lo aqui. O Tadeu é militante da cultura popular, figura conhecida aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, e está aí se arriscando pela primeira vez, Tadeu, na política eleitoral? Não, eu fui candidato já a vereador em Belo Horizonte em 2000. Tive uma militância política grande, né? Fui fundador do PT. No Vale de Jequitinhonha nós ajudamos a criar mais de 20 diretórios do PT. Sim. Quer dizer, sempre tive uma ligação política muito grande. O PT te decepcionou também, Tadeu? Olha, deixou de ter aquela discussão de política com P maiúsculo. Eu falo que política ele tem que ser escrito com P maiúsculo, de povo, prazer, poesia e paixão. Quando você consegue fazer isso, você consegue acreditar nos sonhos e adiantar. O PT perdeu, sim. Sabe, perdeu muito dessa discussão. Talvez seja o partido que ainda tem muita gente boa, tem muita gente boa nesse partido. Mas ele perdeu um pouco da sua herança, da sua história. Quando chega ao poder, para fazer essa série de coligações, isso fica difícil, o partido perdeu. O PPL é novo. Pois é, o que é o PPL? É um partido que vem no mesmo molde do que foi criado o PT. É um partido nacional desenvolvimentista, né, que prima pelo desenvolvimento nacional, né, pelo crescimento do empresariado nacional, quer a reindustrialização do país, quer saúde, educação e cultura, público, gratuito e com acesso à população, mas quer também desenvolver a ciência e tecnologia, quer brigar pela reindustrialização do país e contra a desnacionalização de empresas e contra os juros extorsivos que se praticam nesse país. A gente levantando, Tadeu, nas principais capitais do país, a gente acha lá o candidato do PPL. Primeira eleição que o partido participa e já marcando presença, marcando território no Brasil inteiro. Isso é uma estratégia do partido para institucionalmente ganhar visibilidade? Olha, é interessante. Alguns candidatos nossos estão despontando no país aí com uma força grande, né? Estão crescendo, como está acontecendo em Belo Horizonte, que a nossa candidatura tem recebido a cada dia, João, nas ruas, Letícia, a cada dia tem crescido esse movimento, sabe? Os debates, eu participei até agora de 14, participei do último agora há pouco, 14 debates com os candidatos e realmente nesses debates eu tenho crescido muito. Tenho recebido com pessoas presentes nesses debates, em faculdades, escolas, sindicatos, um apoio grande. Então o partido não está só marcando presença, mas ele quer disputar de fato e democratizar. Em Belo Horizonte, acho que nós já estamos prestando um serviço muito grande, que é pautando algumas discussões até das duas candidaturas majoritárias. Quando a gente vê o atual prefeito usando no programa de cultura dele coisas que nós falamos a vida inteira e que ele não falou naquele programa que foi feito para colocar no TRE quando registra a candidatura. Lá não estava. Mas na discussão dos projetos, na nossa participação, de repente ele assimilou e está lá no programa dele uma série de coisas que são do nosso pensamento. Eu acho que é democratizando e politizando, né, Belo Horizonte. Porque, na verdade, o PPL quis fazer isso. A eleição de Belo Horizonte, aliás, nem ia ter. Ia ser a consagração de um candidato que 2 generais escolheram. Né? 2 generais ungiram um candidato e ele seria consagrado. E, de repente, nós temos uma eleição que, ainda que não democrática, vai possibilitar um crescimento da democracia. E o que eu fico feliz é de saber e ter certeza que essa eleição vai para o segundo turno. Tadeu, você, enquanto militante da cultura, você falou que foi candidato a vereador, né? Enfim, por que se arriscar, independentemente de partido, você, pessoa, cidadão mineiro, se arriscar e tentar ser prefeito de Belo Horizonte, o que te motiva?
Olha, eu tenho um sonho muito grande com Belo Horizonte. Eu venho do Vale de Jequitinhonha, né? Estou aqui há quase 40 anos, aqui eu estudei Engenharia Química na UFMG, fui professor de Química 10 anos, tive 18 anos na Prefeitura, 12 deles à frente da Belotur, como diretor de eventos, como presidente, como assessor da área cultural da Prefeitura, como chefe de cerimonial do Célio de Castro e também como coordenador de eventos do Governo do Estado. Conheço bem a máquina da Prefeitura, 18 anos lá dentro, conheço muito bem, mas muito bem como pouca gente conhece, porque eu aprendi a enxergar um todo, né? E como o Belotur interagia com quase todas as secretarias, eu tenho hoje uma visão ampla e privilegiada da Prefeitura. E eu vi que nos últimos tempos, de 8 anos para cá, a cidade começou a perder o brilho, a cidade começou a perder a autoestima, a cidade desumanizou. Uma cidade é feita por seres humanos e um poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, tem que investir no ser humano. Obra, asfalto, concreto, nada mais são do que um meio para trazer a felicidade dos seres humanos que moram na cidade. E Belo Horizonte perdeu. Belo Horizonte é uma cidade desumana em todos os aspectos. Belo Horizonte tem uma prefeitura que 24 horas por dia na Afonso Pena é cercada de cordas e correntes. Ninguém entra na prefeitura pela porta da frente desde que o Márcio tomou posse. Entra numa portinhola dos fundos, numa porta que tem 3, 4 seguranças, onde você fica agredido e oprimido para entrar. Ou seja, o povo não entra na casa que é do povo. Essa cidade tem dados assustadores. É uma das cidades mais violentas do Brasil. É uma das cidades que mais tem acidentes de trânsito no Brasil. É o segundo lugar do Brasil em morte por uso de álcool e droga. É um dos maiores índices de obesidade do país. É uma das cidades que mais consome remédios antidepressivos no país. É uma das capitais mais escuras do Brasil e não tem carinho com o ser humano. É uma cidade que não tem praças e parques abertas para receber a população. As praças e parques de Belo Horizonte não tem sequer um fraldário para que uma mãe possa trocar um filho quando vem para participar de um evento. E nós queremos isso, humanizar essa cidade, voltar a ser o que foi. Cidade Jardim, crescendo com turismo e cultura. Porque turismo e cultura, muita gente fala, mas logo turismo e cultura, sim, hoje não é encarado isso como desenvolvimento, mas turismo e cultura juntas tem mais trabalhadores do que qualquer outra área em Belo Horizonte. Tadeu, vamos ouvir uma pergunta do internauta para você. O Silas Costa e o Daniel Guerra fazem uma pergunta muito semelhante, que é para o senhor falar um pouco sobre a disputa de um partido pequeno, com menos recursos, frente a campanhas tão milionárias. Pois é, eu disse aqui, recebemos um estilingue, enquanto um adversário tem canhão, tem metralhadora, o outro tem tanques, e eu estou com um estilingue na mão. Mas com esse estilingue está dando para convencer a população. É uma disputa muito desigual, não democrática, porque o financiamento de campanha é uma coisa criminosa nesse país. Nós temos que voltar, e eu defendo uma reforma política com financiamento público de campanha, porque aí sim seria democrático. Hoje, como é feito, é um absurdo. Por exemplo, meus caros internautas, Belo Horizonte, nós todos sabemos, vocês sabem, Belo Horizonte, o primeiro mecanismo para ser adotado para melhorar a mobilidade urbana é o metrô. No entanto, o prefeito investiu em BRT. Por que ele investiu em BRT? Ora, investiu em BRT porque quem vai administrar a BRT são as empresas de transporte, que são as grandes patrocinadoras das campanhas. Então, está na hora de mudar. Está na hora de pensar a cidade de uma forma diferente. E o BRT é construído, as obras são feitas com dinheiro do Fundo de Garantia do Trabalhador. E, no entanto, o que a gente vê é que até dia 13 de julho desse ano, quem administrava essas obras era a Delta Construções Limitada do senhor Carlinhos Cachoeira, ligado ao bicheiro Carlinhos Cachoeira. Então, isso tenta esconder, não aparece, né? E, na verdade, o partido pequeno vai criando espaço, vai recebendo carinho, e é o que, graças a Deus, eu tenho recebido dessa população. Em cada canto que passa, eu sou abraçado com carinho, e essa diferença está se fazendo notar. Você estimou lá no TSE despesas de 3 milhões de reais, é o que você estima. Vai chegar a tanto? Foi um sonho, Nós achávamos, né, que como tem muitos amigos, a gente tem muita gente que sempre apoiou a nossa caminhada, que a gente ia receber, né, João? Uma trajetória, ia ter esse apoio. A verdade é que nós não tivemos até hoje 20 mil reais total
E uma campanha, assim, doação de R$100 de um, 50 do outro. A maior doação que nós recebemos foi R$1.000 de um cidadão aposentado do Ministério Público que nos doou R$1.000. É 100, 50, 200, né? E isso nós chegamos aí a uns 20. Tem um gasto muito maior, né? E a gente vai tentar conseguir fazer como para poder arcar com esses gastos. Vamos falar da sua área, que é a cultura. Uma pedra no sapato do Márcio Lacerda, um setor que falando de estilingue, jogou pedra nele durante 4 anos e tem razão de ser, Tadeu? A cultura de Belo Horizonte carece de mais atenção e não significa só dinheiro? Sim, eu acho que é o contrário. Não é que o pessoal jogou pedra nele, ele é que jogou pedra nos artistas, em toda a área cultural dessa cidade. Quando fecha as praças, não permite eventos nas praças, quando ele não promove nas escolas absolutamente nada na cultura, quando ele não tenta cancelar o FIT. Foi preciso muita pressão para o FIT acontecer. Quando ele tenta cancelar eventos na Praça da Estação, foi preciso criar a Praia da Estação e o Fora Lacerda para uma pressão nacional e até internacional fazer com que ele voltasse atrás. Ele é que foi uma pedra no sapato da cultura de Belo Horizonte. E hoje a cultura está... Essa cidade é um grande potencial. Eu disse aqui no final que cultura e turismo hoje geram o maior número de empregos, geração de renda em Belo Horizonte, empregos na cidade de Belo Horizonte. Esses dois setores juntos têm mais empregados do que qualquer um outro nessa cidade. Isso é um dado fácil de levantar. E é desenvolvimento econômico, mas é também desenvolvimento humano, investir em cultura e turismo. O que é que nós faremos na área de cultura? Eu quero cultura presente nas escolas. O eixo humanizante é investir, em primeiro lugar, em educação, que é a base de qualquer transformação séria. Educação, cultura, saúde, esportes e turismo têm que estar juntos para humanizar a cidade. Sim. Esses serão os investimentos maiores nessas áreas, porque aí Belo Horizonte é uma cidade mais humana. Belo Horizonte vai ter uma educação em tempo integral. Na educação, nós vamos ter novos atores. Todas as escolas municipais de Belo Horizonte serão em tempo total, com metade do dia com as disciplinas curriculares, na outra metade, música, teatro, literatura, cinema, dança, artes plásticas, mas também esportes e oficinas em 3 áreas que Belo Horizonte tem excelência, que são gastronomia, moda e movelaria. São 3 áreas que Belo Horizonte tem reconhecimento e são áreas que a gente quer investir nas escolas municipais. Cada escola municipal de Belo Horizonte vai ter, a partir de agora, 3 novos personagens: psicólogo, coordenador de cultura e coordenador de esportes. E para as pessoas que estão fora da escola? Quem está fora da escola, praças e parques terão fomento para que esses espaços, que são espaços hoje proibidos, sejam espaços de convivência de fato. Todos os domingos em Belo Horizonte, numa administração nossa, cada praça, cada parque oferecerá durante o dia atividades culturais com artistas renomados que essa cidade tem, fazendo intercâmbio com outras regiões do país, mas com passagem livre. Todo domingo, metrô e ônibus vai circular de graça e todas as praças e parques terão atividade cultural. Aí você vai formar um público, aí você vai ajudar a inserir nossos artistas no cenário nacional. Mas queremos também criar um grande espaço de eventos nessa cidade. Nós temos para o futebol o Independência, temos o Mineirão, né, o Mineirinho para esportes, mas não tem um espaço cultural para 30 mil pessoas. Isso nós vamos fazer, porque Belo Horizonte vai se inserir no circuito nacional e internacional de eventos culturais e a cidade só tem a ganhar com isso. São 2 áreas que geram emprego, geram divisas e que geram bem-estar e autoestima da população. Letícia. O Ramon Neto está falando que nos próximos anos o Brasil vai receber grandes eventos esportivos. E apesar das obras, os políticos têm deixado de lado o incentivo ao esporte de base, retirando a educação física das escolas e tal. Quais são os seus planos para o esporte e se o senhor acredita ser possível a realização de campeonatos estudantis? Ele está lendo o meu pensamento, isso é que está no nosso programa. Porque, veja bem, quando eu estou falando que cada escola vai ter o coordenador de esportes, o coordenador de cultura e os psicólogos, o coordenador de esportes vai ter esse papel. É levar para a escola esportes especializados, esportes olímpicos.
Começar desde cedo nas escolas. Eu falei aqui da obesidade, né, que Belo Horizonte é uma das cidades hoje que tem um alto índice. Olha, isso é falta de quê? De uma integração de esporte, saúde, cultura e educação. Porque, na verdade, nós não temos em Belo Horizonte uma Secretaria de Saúde. Nós temos Secretaria de Doença. Ela cuida de quem está doente, mas ela não faz nada para prevenir, para que a doença não apareça. E prevenir doença, e prevenir é muito melhor que remediar, só vai se prevenir com educação, com esporte, com cultura e junto com a Secretaria de Saúde. Aí sim, nós vamos estabelecer de fato uma Secretaria de Saúde. Espaços adequados para esporte nos parques, praças, monitores para caminhada. Belo Horizonte não tem uma pista de caminhada que tenha monitor para orientar os andantes. Não tem nenhuma, nem no Parque Municipal, que é a mais tradicional e a mais antiga delas. Isso é um absurdo. Tadeu, a gente também, vendo suas propostas, você promete radicalizar o orçamento participativo, é isso mesmo? Assim? Sim. Não é só o orçamento. Nós temos aí 7 milhões e meio, ou vai crescer, evidentemente, a receita do município, bilhões e meio. 7 bilhões e meio. Pois ampliar essa participação? Olha, hoje nós temos 7 bilhões e meio, né, com 2 bilhões e 193 milhões de folha. Primeiro ponto que eu faria na prefeitura, acabar completamente terceirização. O prefeito dá uma prova de incompetência, quando ele ganha, tem uma máquina na mão para ele administrar, e ele se julga incompetente e contrata terceiros para fazer por ele. E na terceirização, o ser humano que está trabalhando recebe mal, a empresa é bem remunerada, né, e é um jogo que não interessa a cidade. Fim da terceirização e redução imediata de 2/3 dos cargos de confiança, que só são usados para promover o grupo para permanecer no poder. O poder a gente permanece quando presta serviço decente e adequado e a população dá essa resposta. E aí sobraria dinheiro para aumentar a participação. Para aumentar a participação. Respeito para o servidor público significa melhor salário, possibilidade de crescimento com plano de cargo e carreira, possibilidade de crescimento individual com cursos, oficinas, eventos e ser ouvido na área em que trabalha. A cidade não ouve o pessoal da educação para traçar uma política de educação, não ouve a turma da cultura, não ouve os taxistas e motoristas de ônibus para falar de transporte e mobilidade urbana. Quer dizer, tem que ouvir quem está com a mão na massa. Então não vai ser só orçamento participativo. Orçamento participativo para nós é pouco, é migalha. O que nós queremos é uma gestão participativa. Cada pessoa que trabalha numa área terá voz e vez, será ouvido para dar palpite, para palpitar no que ela acha na sua área, é assim que se desenvolve. E falando aí de ônibus e táxi, esse é o tema que domina esse debate também, que é a mobilidade. Qual a sua proposta aí para o cidadão fluir por Belo Horizonte mais facilmente? Olha, não existe uma única solução. Tem que ser uma série de medidas tomadas em conjunto. Primeira delas, sem sombra de dúvida, é o metrô. Né? É o metrô. O metrô é a saída, nós temos 28 quilômetros de metrô, dá para fazer metrô de superfície, ainda em Belo Horizonte, várias estações, aumentando a mobilidade, isso é possível. Com os mesmos gastos do BRT, dava para se investir no metrô. O prefeito optou por BRT porque quem vai administrar BRT são as empresas, né? O metrô seria diferente, seria melhor para a população. Mas primeiro é o metrô, sem sombra de dúvidas. Segundo, a melhoria de qualidade, quantidade e melhoria de preço nos ônibus urbanos, nos ônibus coletivos. Terceiro lugar, aí sim o BRT. Em quarto lugar, diminuir totalmente estacionamentos no centro da cidade, na área central da contorno, e criar estacionamentos subterrâneos e verticais com públicos e privados para auxiliar nisso aí, mas que não tenha mais estacionamento nas ruas da cidade. Também o monotrilho no futuro, mas de imediato trem metropolitano, integrando as cidades da região metropolitana. São 35 cidades, Belo Horizonte é uma delas, que é o centro, e nós queremos facilitar essa integração política dessa região, inclusive criando um parlamento metropolitano, com um vereador de cada cidade, reunindo periodicamente para discutir os problemas que são comuns, né, e são muitos. Próxima pergunta do internauta. O Léo Tostes, de Belo Horizonte, está acompanhando, e o senhor falou sobre transporte gratuito em Belo Horizonte no domingo, e ele está perguntando se o senhor não bateria de frente com grandes empresários e se é possível, de fato, realizar um projeto dessa grandeza.
Olha, o Léo, não tem sombra de dúvida que é possível e nós vamos fazer se chegarmos à prefeitura. Existe uma Câmara de Compensação Tarifária que hoje permite um lucro ao cidadão do transporte aqui nessa cidade que é absurdo. A cada ano a prefeitura faz, no final do ano, um acordo e a passagem aumenta. Belo Horizonte hoje tem uma das passagens mais caras do país. Um dia, ônibus e metrô circulando de graça nessa cidade é uma necessidade para o bem-estar do cidadão e nós vamos fazer. Um presidente disse uma vez, dó a quem doer, mas isso vai ser feito e o prejuízo não vai ser totalmente dos operadores, porque tem uma Câmara de Compensação Tarifária que é exatamente para isso. Isso vai ser feito. Eventos culturais de bom nível para a população, transporte de graça aos domingos. Tadeu, nosso tempo encerrou. Eu pediria para você deixar sua mensagem para o eleitor de Belo Horizonte, mas eu pediria que seja inverso, pode ser? Perfeitamente. Eu queria pedir, eleitor, que é o seguinte, vou convidá-los para uma reflexão. Com quantas bombas se destrói o mundo? Quanto cimento faz um coração? Com quantos mortos se ganha uma guerra? Com quantas serras a devastação? Com quanto lixo se assassina um rio? Com quantos votos se vende uma nação? Com quanto ouro se faz uma vida? Com quantos brios uma insurreição? De quanto tempo o futuro é feito? Quanto amor internece um peito? Quantos compassos para uma canção? Com quantos passos se faz um caminho? Com quantos laços se trança o carinho? Viva a esperança da transformação. A eleição não está ganha. É você quem decide a eleição. Vote 54. Muito obrigado, Tadeu. Muito obrigado também, Letícia. Também você que nos acompanhou. A gente segue na semana que vem conversando com o último candidato em Belo Horizonte, PP do PCO. Até lá.